Certamente é a pergunta que você mais quer responder o Bitcoin vai subir, vai cair? Essa alta do Bitcoin saiu ali de por volta de 26 mil dólares e bateu 36 mil dólares em algumas agulhadas. Isso é saudável ou não? Vai ter uma correção, vai continuar subindo? Enfim, você está querendo saber para onde vai o preço do Bitcoin. E eu vou trazer uma análise para você fundamentada. Eu não vou abrir gráfico aqui para você, mas eu vou falar de algumas coisas importantes. Em alguns momentos eu posso até ir para a tela para mostrar para você algumas notícias também importantes sobre isso. Se inscreva no canal. Bom, já indo direto para o nosso assunto aqui do vídeo, o primeiro ponto que eu quero trazer para você são os ETFs de Bitcoin. É indiscutível que um ETF de Bitcoin vai aumentar o valor do Bitcoin. Quando saiu a notícia falsa, há poucas semanas atrás, o Bitcoin fez 10% num único dia. Foi uma notícia falsa da Cointelegraph, que eles disseram mais ou menos assim: o ETF foi aprovado, o Bitcoin fez 10% em um único dia. Naquele mesmo dia eu falei com vocês, olha, pode ser uma notícia falsa, mas pode também ter sido algum furo de notícia e sinal de que o ETF está se aproximando. É o que está aparecendo, porque recentemente teve uma nova notícia, na verdade agora já não foi notícia, foi uma pré-listagem do ETF em alguns locais importantes. Parte do processo natural de uma aprovação de ETF está acontecendo e isso se tornou público. Mas no final de 2022 também teve um caso onde uma juíza americana ela falou com a SEC, olha, você não pode negar o ETF de Bitcoin por esses motivos aqui. Reanalise o caso. Naquele mesmo dia o Bitcoin valorizou quase 8%. Está mais do que claro que o ETF de Bitcoin vai fazer com que o Bitcoin se valorize a longo prazo e a curto prazo vai gerar especulação. Ótimo aí para quem faz trade, por exemplo, para quem opera em futuros, enfim. Isso é um ponto. Eu vejo muito mais vantagem no médio e longo prazo. Por quê, Michel? Porque ETF de Bitcoin significa que todo mundo tem Bitcoin na prateleira, só que só existem 21 milhões de Bitcoin, ponto que eu vou bater sempre aqui ao longo desse vídeo, então presta atenção. Segundo ponto, crise financeira global, diferente do que muita gente fala, crise, como é que o Bitcoin vai valorizar numa crise financeira global e tal? Cara, qual a única moeda que ela está imune a crises globais? O Bitcoin. Como assim, Michel? Por que o Bitcoin caiu então se ele é imune à crise global? Não teve nada a ver com uma crise global. O Bitcoin caiu por uma questão de ciclo de mercado. Ficou mais interessante colocar dinheiro em ativos menos voláteis, como por exemplo Tesouro Americano, Tesouro Brasileiro, Tesouro Chinês, do que colocar em ativos voláteis, como por exemplo o Bitcoin. Então as pessoas tiram o dinheiro dos voláteis e colocam nos não voláteis. Por isso o Bitcoin, cripto, bolsas no mundo inteiro caíram. Acontece que, e aí seria o terceiro ponto aqui, mas é o terceiro ponto, o teto da dívida americana, mas também tem a ver com a crise global. Os Estados Unidos votaram, e aí eu acho que vale a gente para a tela aqui. Olha só, os Estados Unidos votaram, isso aqui foi em maio, não em junho, dia 2 de junho essa notícia aqui, ó. O Senado americano aprovou o aumento do teto de dívida nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que a partir desse momento, os Estados Unidos têm um novo limite de emissão de dólares. Esse limite não foi definido. Olha que loucura. Então, deixou de existir um título de um teto de dívida para os Estados Unidos. Isso significa que agora o Biden é jeito de falar, né? Não é só ele que decide, mas isso significa que agora o governo americano pode imprimir quantos dólares eles julgarem necessário. Por que isso, junto com a crise global, é bom para o Bitcoin? Porque historicamente a gente viu que todas as vezes que se emitiu muita moeda fiduciária, muitos dólares, esse valor acabou indo para moedas que não têm essa oferta limitada, no caso do Bitcoin. A gente olha para 2008, o que aconteceu? Uma crise global, emissão de moeda muito grande, foi a origem ali do Bitcoin. Muito por aquele momento ali, que a gente pode falar disso depois que os cyberpunks decidiram criar o Bitcoin. Alguns anos depois, com a emissão de moeda, isso vinha sendo impulsionado e ficou muito claro em 2021. 2020 tivemos a crise do Covid, 2021 recorde de emissão de dólares no mundo, também em 2021 recorde de valor do Bitcoin. Esse dinheiro foi drenado para dentro do Bitcoin. As pessoas não vão ficar com dinheiro, com o valor delas, um dinheiro que pode ser de redividir
dividido a todo momento. O jogo pode ser distribuídas novas cartas e não tem limite de cartas. Esse dinheiro vai para o Bitcoin. De novo, crise global, fim do teto da dívida americana vai trazer uma enxurrada de dólares para essa recuperação do mercado que vem aí a partir de 2024. Boa parte desse dinheiro vai para o Bitcoin. Quarto ponto aqui é a briga por uma nova moeda mundial. Como assim, Michel? Até 1922, mais ou menos, 1930, a moeda que reinava no mundo era a libra esterlina. Ali, a partir daquele momento, muito impulsionado pela Primeira Guerra Mundial e depois fortalecido pela Segunda Guerra Mundial, o dólar assumiu a moeda, sendo a moeda padrão no mundo. É como se no mercado cripto hoje, uma outra moeda assumisse o lugar do Bitcoin. Foi o que o dólar fez lá na época com a libra esterlina. E o que isso significa? Eles dizem assim, olha, é com o meu dólar que a gente vai fazer alguns negócios no mundo. Por exemplo, o petróleo a nível de mundo, ele é negociado, ou era negociado, vou ter um asterisco importante aqui, em dólar. Várias coisas no mundo são negociadas em dólar. Tudo que os Estados Unidos produzem são negociados em dólar. As guerras, que é um outro ponto que a gente vai falar aqui, elas são financiadas em dólar. Isso faz com que a gente tenha demanda por dólar, e isso com a oferta mesmo crescente, essa demanda gera uma deflação, ou seja, uma valorização do dólar diante das outras moedas que são menos utilizadas. Só que o que acontece? Nos últimos anos, isso esquentou muito. Em 2023, novas moedas querem ocupar esse posto. A gente vê aí a moeda da China, a gente vê agora a discussão sobre criar uma moeda para o BRICS, a gente vê o euro batendo de frente com o dólar em alguns momentos, a gente vê a Arábia Saudita dizendo que não, cara, nós não vamos mais usar o chamado petrodólar, ou seja, não vamos mais usar dólar para negociar o nosso petróleo, a gente vai usar as nossas moedas aqui. Enfim, existe uma briga para quem será a nova moeda. Quando eu vejo uma briga dessa acontecendo, eu só vejo um resultado provável. Esse resultado provável é o Bitcoin. Michel, por que o resultado provável é o Bitcoin? Simples. Ao sentar na mesa, príncipe da Arábia Saudita, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, da China, presidente da França, Alemanha, eu não acredito para século XXI que eles vão escolher uma moeda que seja de algum deles para ser essa moeda mundial. Essa moeda tende a ser o Bitcoin. Isso não é amanhã, não é depois, mas a médio e longo prazo, meu ponto de vista, isso aqui é totalmente opinião, o Bitcoin se fortalece nessa briga de moedas. E por fim, falei aqui, olha, relembrando, falei do ETF, falei da crise financeira global, falei do teto da dívida americana, falamos da briga por uma nova moeda e já falamos aqui, não falamos ainda, tem mais dois pontos que eu anotei aqui, que agora é o possível fortalecimento do dólar com as guerras. Esse fortalecimento do dólar, ele pode acontecer no curto e médio prazo com as guerras na Ucrânia, Rússia ali naquela região, agora guerra também ali em volta de Israel, né, praticamente. O que acontece com as guerras? Essas guerras, elas envolvem muito dinheiro. Quando você vê na TV ou em qualquer lugar que os Estados Unidos mandou armamento, os Estados Unidos mandou tanque, aquilo não é de graça. Existem acordos, às vezes é pagamento mesmo, às vezes é acordo, às vezes é interesse em uma região específica para exploração, enfim, existem interesses financeiros por trás daquilo, e essas guerras, por ter, nos dois casos aí, os Estados Unidos financiando diretamente essas guerras, impulsionando diretamente essas guerras, isso faz com que eles consigam forçar uma valorização do dólar. Esse forçar a valorização do dólar, na minha opinião, ele não é tão grande quanto a emissão de dólar, que acaba escoando o valor para o Bitcoin. Como assim, Michel? Parece confuso isso aqui, mas o que acontece? Eles aumentam a demanda por dólar com essas guerras, mas a oferta está aumentando ainda mais. Eu não acredito que isso seja suficiente para gerar a demanda que o dólar precisa. Tanto é que a gente não viu o dólar se valorizar diante das moedas, mesmo já tendo aí quase um ano, posso estar errando na data aqui, talvez seja até mais de um ano, de guerra de Ucrânia, por exemplo, a gente não viu o dólar se valorizando. Começou a guerra no Israel, a gente não viu o dólar ainda se valorizando. Isso, de novo, reforça a minha teoria ali de que esse valor monetário que está sendo gerado vai escoar para o Bitcoin. E por fim, um sexto e o mais importante ponto. Se você tiver entendido esse sexto ponto aqui, todos os outros já fizeram sentido para você. São 21 milhões de Bitcoins. São
21 milhões de Bitcoin, acabou. Não existe 21 milhão e um, não existe um outro milhão, não existe um jeitinho. São 21 milhões de Bitcoin. Por que eu repito tanto isso? Significa que as pessoas que estão negociando em Bitcoin lá na Ucrânia vão dividir esses 21 milhões. Significa que o cara que está lá no Havaí juntando Bitcoin é desses 21 milhões de Bitcoin. Significa que o nosso DCA que a gente fez, começou no desafio de 100 dias, eu sigo até hoje, é dos 21 milhões de Bitcoin. Seu Bitcoin, o Bitcoin de um amigo, todos os Bitcoins, o Bitcoin que o Nubank está comprando, o Bitcoin que a BlackRock está comprando, todo mundo está partilhando da mesma quantidade de 21 milhões de Bitcoin. Se a oferta é limitada e a demanda é crescente, isso reflete no crescimento de valor. Não se assuste com movimentos de curto prazo do Bitcoin. O Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai descer. A subida não é uma linha contínua, mas o mais importante é que o Bitcoin, a médio e longo prazo, ele está sempre se valorizando. Quando você pega um gráfico de longo prazo, o Bitcoin está sempre se valorizando. Ele foi criado para se valorizar. O Bitcoin não é de ninguém, o Bitcoin é descentralizado, o Bitcoin é matemático, é seguro. Não temos por que ter medo. Os fundamentos seguem perfeitos, só curtir a valorização. Tranquilo? Se você tem algum outro ponto além desses 6, cara, comenta aqui embaixo. Isso vai ser de grande valia para a nossa comunidade. É muito interessante poder ver outros pontos aqui, inclusive opinião diferente desses 6 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Tranquilo? Tamo junto, um abraço.